Então, vamos apresentar um pouco da linha de tempo, de 90 para até os dias de hoje, passando 90. A gente tem que se posicionar que nos anos 90 é que começa a surgir microinformática, né? Então, nessa época, eu estava iniciando na Sadia em 94. Iniciei como um trainee, na época se falava staff de um departamento, fábrica de ração. Meu conhecimento de fábrica de ração era nenhum, mas é desafio, né? Como qualquer profissional na engenharia química, a gente tem toda a base para entrar na indústria. Então, ela é uma indústria mais basicamente que a gente vai olhar de operações unitárias do que propriamente de transformações químicas. Alguma alteração química, sim, mas não é o principal, são operações unitárias, são mudanças físicas. Passei para de fábrica de ração, fui para de departamento, fui para da assessoria a gerente nacional, se gerenciava coisas de 12 fábricas de ração na época. Posteriormente, gerenciei uma fábrica específica, fui engenheiro de projetos de fábrica e saí da Sadia como um coordenador desse X, que é nada mais é que trabalhar a parte de inovação, o que tem de novo, otimização de processo. Contando um pouquinho mais da onde veio um pouco do know-how, uma especialização em 95, 97 no SFT, um Instituto Suíço de Fábrica de Ração. E lá próximo, só para dizer, próximo um grande marco, um projeto de uma fábrica de 240 toneladas horas, mais de 1.200.000 toneladas anos de produção de ração, maior fábrica de ração da América Latina. E fechei o círculo na Sadia, nessa época. Entrei numa empresa suíça de tecnologia de processo e nessa entrei como gerente de vendas de feed in biomass. Existe uma sinergia no processo entre fazer ração para frango, para suíno, como fazer pellet de madeira. Tá? Então, o formato, o processo é o mesmo. Por isso, a sinergia, não de mercado, né, mas de processo. Nessa empresa fiquei em torno de quase 5 anos. 2013 fui para a Alisul, fui diretor industrial de aí nessa a Alisul, uma empresa que atuava na parte de rações comerciais. Uma experiência de curto tempo, muito interessante, mas de curto tempo, e entrei na Evonik, que estou até hoje, onde estou aí com a função, então já estava no final dela, Alisul, aí entrei, e se nós estamos no ano de 2013, uma experiência muito interessante, curta, mas muito interessante, trabalhando com 7 fábricas, área de ração comercial, e entrei para a Evonik em 2014, onde estou até hoje como gerente de aplicações. O nosso produto é aminoácidos. Aminoácidos é um ingrediente, é a unidade formadora da proteína. Então, esse aminoácido a gente dosa e tem toda uma solução e coloca no processo do cliente. Evonik é uma empresa B2B, ou seja, faz negócio para outra empresa industrializar o produto. A gente não atende o cliente final diretamente, por isso que talvez vocês não conheçam a Evonik. Mas possivelmente vocês conhecem esse time de futebol, Borussia Dortmund, que é um dos times, vocês olhando a média de público que eles têm, né, de quase 80 mil torcedores em seus jogos, vocês observam que é
é um time que o seu torcedor é apaixonado. Claro que aqui temos Grêmio, Inter, temos diferentes torcidas também, mas a Evonik, ela é patrocinadora desse Borussia Dortmund. Ela era antes só patrocinadora e hoje é sócia. Só para conhecer, a Evonik é uma empresa de produtos químicos e das diferentes business line que ela trabalha, né? Temos a área de nutrição animal, que é onde a gente está trabalhando. Atendemos mais de 140 países. Vamos entrar no meio de ração, então, né? Mostrando aqui um levantamento feito pela Altec. A Altec tem feito esse levantamento, creio eu, nos últimos 5, 6 anos, e é uma das referências de volume mundial de produção. E aí está aí, a produção de ração mundial é acima de 1 bilhão e 100 metric tons, né, toneladas métricas, a nossa tonelada. Se observa em 2018 uma produção superior a 2019, principalmente aqui por quê? Porque um problema sanitário, peste suína na Ásia. Isso é o que está fazendo o Brasil, como um grande player no negócio, de proteína, ter esse resultado que estamos tendo esse ano. Grande parte por causa desse problema sanitário nos animais suínos na Ásia. E isso está ocorrendo em outros países, está ocorrendo contaminações em outros países. A própria Europa já chegou. Para vocês observar a produção de ração, a grande maioria da ração produzida, ela é para a cadeia de proteína animal. Aí uma pequena parcela é para pets, onde estamos falando aqui de gato, cachorro, passarinhos, né? Mas a grande maioria é esse mercado de carne, e uma grande parcela também aqui para ovos, né? Que também é a proteína. O grande mercado, a grande produção mundial, ela está na espécie frango. Aves, frango, aves no geral, aqui é peru, aves, mas a grande maioria é para frango. Suíno em segundo, temos uma parcela para leite e carne. Diferentemente do Brasil, onde o gado na sua maioria, pastagem, está mudando. Em outros países é quase que todo ele sendo feito com ração. Para vocês entenderem o mercado, dentro dos 9 maiores produtores de ração, os Estados Unidos, maior produtor, China e o Brasil. O Brasil na sua 70 milhões de toneladas ano. Para entender um pouco como é esse consumo de ração, aqui eu estou colocando a conversão alimentar. Um frango, para fazer 1 quilo de carne, ele consome 1,7, coisas de 1,4, 1,7, aqui uma média até para cima. O suíno, 3 quilos, e um bovino, carne, coisas de 10 quilos. Então, vocês podem observar por que daquela produção maior nas aves. Elas são mais sustentáveis. Aqui, para dar uma ideia para vocês da importância do Brasil, né? Veja aqui uma empresa brasileira como o 7º maior produtor de ração mundial. O grande, os outros, fica para China e Estados Unidos. E na América Latina, aí sim, né? Aí América Latina, quase que mais de 50% da produção de ração está no Brasil, né? Considerar a América Latina. E aí, por isso, os players, o primeiro lugar é brasileiro, então temos a BRF, um grupo do México, Chile, aí vem a JBS, Aurora, Marfrig, GT Foods, uma empresa
uma empresa da região de Maringá, atua em diferentes cidades dentro do Paraná, e a Aurora, região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e JBS em diferentes locais. Então, para você se localizar, então, o quanto é importante esse mercado para o Brasil. Terceiro player mundial, e na América Latina é o primeiro player, tranquilamente, e temos empresas muito fortes. Então, é um ramo de geração de economia e emprego. Aqui uma ideia só para mostrar a parte de frangos, né? A primeira mundial é uma brasileira, claro que grande parte da produção da JBS ela é nos Estados Unidos, atua no México também, tem alguma unidade na Inglaterra, mas Tyson é uma americana e depois a BRF. Na parte de ovos, aves também, mas na parte de ovos a gente não é vamos dizer assim, um grande player, o brasileiro não tem um hábito de consumo de ovos como tem no México e Estados Unidos. Então, mas temos um importante mundial, né, no 19º Granja Mantiqueira. O demais é México e Estados Unidos. Aqui eu dei mais uma ideia para vocês. E o que rege esse mercado? A grande mega tendência é o aumento populacional. Então, realmente, o aumento populacional é que necessita-se proteína animal e isso, de uma maneira, cai para o mercado de ração. Vocês viram os indicadores de conversão. Vamos entrar agora um pouco na tecnologia, técnica, rápida, na parte da fábrica, propriamente dita. Aqui à esquerda, nós temos um diagrama de fluxo, uma folha 4, onde aqui você enxerga toda uma fábrica, né? Muito facilmente, com pequenos símbolos, se observa o que é cada parte. Então, isso aqui está representando uma fábrica, e esse é o que está lá no sinótico, que a gente chama de uma automação, está na frente do operador da fábrica. Então, aqui a fábrica de ração representada, ela produz o quê? Um alimento, ração, com uma especificação de qualidade, com os níveis nutricionais, com a qualidade física que vai atender o melhor desempenho do animal e dar o melhor resultado econômico. É tudo uma relação custo-benefício. Não adianta ter o melhor desempenho zootécnico, mas a um custo muito superior. Então, o objetivo de uma fábrica é esse. A entrada de uma fábrica tem os ingredientes, a gente poderia chamar aí dos macroingredientes, os carboidratos, as proteínas, óleo, tem líquido também, maioria são pós, e tem aditivos, que aqui eu representei com alguns produtos aminoácidos, que é portfólio da Evonik. Exemplificando, nós temos o Biolis Produção em Castro, bem próximo aqui de Curitiba. E esse é o produto final, esse é o pellet. Essa é a ração que vai para a ave, que vai para o suíno, ou farelada. Então, eu vou apresentar existe duas possibilidades, vir nessa forma pellet, e eu não vou entrar muito em discussão na parte de PET, porque eu estou mais na área da cadeia de proteína. A qualidade do produto ração, ela pode ser dividida qualidade intrínseca, certo? Porque tem outros fatores de qualidade, custo, fatores até mesmo religiosos. Alguns mercados exigem algumas exigências que não têm nada a ver com o animal, mas sim são exigências de determinada religião. Então, eu estou aqui falando mais de características realmente que vai trazer o benefício direto para o frango, para o suíno. Então, nessa dimensão intrínseca, nutrição e a fisiologia do animal. Os níveis nutricionais, ou seja, cada animal, em cada fase, um frango inicial, de um frango em crescimento, de um frango final, tem diferentes níveis
de vitaminas, de aminoácidos. Então, os níveis é um fator importantíssimo, e dentro da fábrica, a etapa do processo é garantida através da sua dosagem, pesagem dos ingredientes, conforme a fórmula que o nutricionista formulou. E a mistura posterior é o que garante, vamos dizer, essa atendimento aos níveis. A granometria, um frango tem uma necessidade de grãos pouco mais grossos, o suíno, dependendo da proposta, ele quer uma ração mais fina. Então, a granometria, a redução de partícula é um parâmetro importante. E a qualidade física de pellet, ou seja, o frango quer o pellet, ele quer a forma, ele não quer o fino, porque o fino se desperdiça. Então, é atingido pela pelletizadora. E a outra dimensão seria a sanitária, ou seja, não pode ter tem que ter ausência de micro-organismos prejudiciais e ausência de resíduos tóxicos, garantido no processo por um tratamento térmico, que a determinada temperatura, com tempo de retenção, e através de procedimentos de higienização de linha e design de equipamentos. Não pode ter o animal ter, vamos dizer, prejuízo, vamos dizer, com um micro-organismo ter prejuízo à sua saúde, e não pode ter componentes que vão deixar resíduos na carne para consumo humano. Ou seja, ele é olhado as duas coisas, o animal, mas também é olhado o consumo a posterior. Então, os 5 equipamentos, 5 processos-chave de uma fábrica de ração é uma moagem, onde tu está recebendo o grão, milho, tu está recebendo alguns ingredientes que têm forma granulada, e você está reduzindo para a posterior dosagem, pesagem, mistura e a formação, tratamento térmico e a formação via pelletizadora. Então, ampliando a nossa fábrica, aqui a gente vai observar rapidamente a entrada de ingredientes a granel, entrada de ingredientes em big bag ou ensacados, que todos eles, vamos dizer, os a granéis podem vir tanto para moagem, ou de repente eles podem vir diretamente para dosagem, se não são grânulos. Os ensacados normalmente vão direto para os silos de dosagem. Milho e algum trigo, algum ingrediente que tem que ser moído, ele é moído, posterior vai para dosagem, pesagem, mistura, pelletização e expedição. E aqui temos os utensílios, né? O suporte tem ar comprimido, tem geração de vapor, na pelletização necessita, e tem toda a parte de gestão de alguns líquidos. Vamos entrar mais diretamente. Eu escolhi alguns filmes para dar uma ideia. Aqui nós estamos vendo a moagem aqui colocando um moinho aparecendo o seu alimentador, onde tu dosa os grãos, o que vai ser moído, dentro de um direcionador, porque o moinho ele trabalha em 2 rotações. Ele pode ter 2 rotações, à direita ou à esquerda, para desgaste. E, posteriormente, nesse alimentador, que cai diretamente no moinho. O moinho nada mais é que um motor com um eixo, com um rotor com vários martelos, e ele sai dessa câmara somente depois que tiver, isso aqui é uma peneira, tem furos, peneiras maiores dão uma granometria maior, peneiras menores em diâmetro dão uma granometria mais fina. Então aqui a gente consegue enxergar um pouco do que é esse equipamento. Nós vamos em sequência, vai ver aqui que é o rotor e aqui está os martelos. Você tem um eixo onde tu tem os martelos que fazem o impacto. No próximo slide, aqui eu estou apresentando os filmes, aqui está o endereço, ok? E diferentes fornecedores, né? Esse aqui é um fornecedor austríaco.
Aqui, esse slide ele é interessante porque ele apresenta o princípio da moagem, ou seja, o grão, ele é alimentado, tem uma velocidade baixa e sofre alto impacto. Temos que pensar que isso aqui está em rotações de 1.800 RPM, 3.600 RPM. Então, é uma diminuição de partícula por impacto. Isso aí a gente está falando de velocidades de 90 metros por segundo a 120 metros por segundo. Então, realmente, e essa granometria é interessante ter aspiração, a gente vai ver no outro slide, esse aqui, até vou dar uma parada rápida aqui. O sistema todo de moagem é um alimentador, um moinho, um pulmão, um pulmão, um selo do fluxo de ar, ou seja, existe uma entrada de ar para que esse produto saia do moinho e vai para um filtro de manga. Então, aqui ele está mostrando o alimentador, está mostrando o moinho, esse aqui é um outro fornecedor, nesses 3 slides para dar uma ideia do que é o equipamento, o alimentador, dentro do alimentador tem separador de gravidade, pedras caem para cá, tem ímã, materiais de ferro, e o ar no moinho necessita entrada de ar. E aí o moinho propriamente dito, onde entra o grão, e ele recebe o impacto dos martelos. Aqui deu para ver mais ou menos que tinha as furações. Essa parte aqui. Essa aqui é a peneira, dependendo da abertura, tu vai ter a granometria. Tem vários parâmetros, velocidade, diâmetro peneira, que você atua para determinadas espécies. Esse moinho, especialmente, estou mostrando aqui, troca de peneira automática, justamente para não ter perda de produção. Aqui, dosagem, né? Aqui uma fábrica para mostrar o que é a dosagem dos macros, tem os silos, dosagem normalmente via rosca, e aqui uma dosagem de ingredientes pequenos, 5 quilos, 10 quilos, então não é com elementos grandes. E aqui nossa solução é a dosagem e com um vácuo entrega no processo do cliente, que a gente vai ver a posterior, que é o misturador. Esse é um misturador, mostrando aqui que também tem injeção de líquido, a maioria dos ingredientes são pós na ração, mas também tem alguns líquidos, a gordura é um. Pode-se adicionar água até para dar uma ajuda no processo de pelletização, uma lubrificação. Ele nada mais é do que um elemento que faz através de uma rotação do eixo compás, ou tem outros designs que são helicoide, onde você tem a mistura. O fator principal do misturador é tipo, tem diferentes características de misturador, um mais formato quadrado, cúbico, né, como esse, né, ele é mais gordinho, é rápido. Agora, se ele fosse mais longo, ele seria mais demorado para fazer a mistura. Aqui ele está mostrando, né, algumas características. Pode observar que ele tem um design bem redondo, que é o design autolimpante. Originalmente, os misturadores tinham uma forma de U, mas aí tinha muito produto retido. Então, esses são desenvolvimentos, a parte de higienização, importante no desenvolvimento dos equipamentos. Tempo é importante. A mistura é feita com o tempo. Um dos principais parâmetros é o tempo da mistura dos ingredientes em pó. E depois se adiciona o líquido, deixa um pouco de tempo rápido e se descarrega o misturador. Aí, ele é um sistema por batch, a dosagem é por batch, você tem uma linha de 5 toneladas no misturador, você pesa 5 toneladas, 10 vezes por hora, tu tem 50 toneladas. Então, o sistema de ração, ele é contínuo em alguns momentos, tipo moagem, pode ser contínuo, mas também pode ser por batch. E temos a dosagem, que é batch, misturador batch também, batelada, descontínuo, e depois ele entra no processo de pelletização, que é um processo contínuo. Então, aqui a pelletização, você tem um elemento dosador,
que ele é regulado é controlada a rotação desse elemento dosador, dessa rosca dosadora, via um inversor de frequência, mudando a frequência elétrica, né, 60 Hz, 70 ou menos, né, se não trabalha normalmente até 70 Hz no máximo, e está entrando num condicionador. O que é esse condicionador? Ele recebe o farelo, que foi misturado, e aí tem injeção de vapor. Aqui você faz um aquecimento. No geral, esse aquecimento depende dos ingredientes. Em aves é acima de 80, 85 graus. Suínos também. Algumas rações onde tem muito lácteos, né, caramelização, aí sim é muito pouca adição de vapor, então não se usa. Aqui ele está mostrando mais uma questão comercial dessa marca, que as pás podem ser reguladas. E aí a pelletização propriamente dita. Então o farelo recebeu o vapor, e aí a parte de formação. A formação é esse anel, é um anel cheio de furos, aonde gira esse anel externo, e os rolos eles giram em função do atrito da ração, né? O giro da matriz, da ração e os rolos. Essa é a máquina pelletizadora. Então temos o elemento dosador, temos o condicionador, onde tem a injeção de vapor, e ele cai para a formação. A potência desse motor, vamos dizer, a capacidade de produção e qualidade dessa máquina está intimamente ligada à potência, força motora que eu tenho. E uma boa injeção de vapor, dando características de lubrificação na massa ao passar pela matriz. E aglutinando as matérias-primas. Aqui eu estou apresentando um equipamento que surgiu nos anos, vamos dizer aqui, 2010, que é esse equipamento de baixo, né? Naquele ali a gente viu mais esse apenas. Esse aqui, a função dele é retenção. A função desse aqui é mistura. O de baixo é retenção. Aqui eu misturei o farelo com o vapor. Vocês estão observando aqui o quanto tem de engenharia, né? Tem todo um conhecimento de troca térmica, de gestão, de geração de vapor. Você está tendo numa máquina. É uma simples entrada, mas aqui o impacto do vapor tem grande impacto na qualidade da ração que está saindo. E aqui, esse é o retentor. O retentor é apenas para retenção e garantir que toda essa massa fique por um período, tempo. Pasteurização, temperatura-tempo. A redução microbiológica entra nesse fator. Se eu tiver uma menor temperatura, eu tenho que ter mais tempo. Uma maior temperatura, eu posso trabalhar com menos tempo. Então, aí é a redução microbiológica. Na parte de avicultura, muito importante, suinocultura também. Então, a sanidade é um fator muito importante. A gente tinha uma massa fria, esquentou, então o que nós temos? Nós temos uma massa que precisa ser resfriada. O resfriador aqui, eu estou apresentando um equipamento em termos de engenharia muito simples, limpo, mas ele é muito importante. Ele é uma caixa onde você coloca a tua ração pelletizada com uma umidade aqui de coisa de 15, 16, 17%, e você tem que trazer isso para abaixo de 12%, para garantir a vida útil, né? o shelf life do produto, quando for consumido. Aqui ele apresenta os novos designs, olha a abertura ampla para facilidade de limpeza. E aqui a gente, só para dar uma ideia de um equipamento onde o processo se torna contínuo. Vocês observaram que ele está descarregando aqui, ó, vamos dizer, ele enche e está descarregando. Agora, quando entra um novo tipo de ração, tu está em troca, você pode estar trabalhando, descarregando uma ração nesse momento, aqui embaixo, e aqui você já pode estar alimentando. Então, tu ganha em eficiência. Eficiência é tudo. OEE, eficiência operacional. Engenharia pura. Engenharia de processo. E daqui nós temos o produto que vai para a expedição.
Desafios da área, não só de ração, como da cadeia de proteína animal, é o aumento de demanda da proteína animal devido ao aumento do poder aquisitivo. Aumenta a população e poder aquisitivo. São duas coisas importantes. A gente viu a mega tendência, a população aumentando, mas não é só aumento da população. Os países, no geral, quando aumenta o seu poder aquisitivo, aumenta o consumo de proteína animal. Então, esse é um fator, o aumento de poder aquisitivo faz aumento mais do que apenas a população. Cada vez mais um aumento de demanda de proteína animal de alta qualidade e acessível, a custo baixo. O frango brasileiro é um dos frangos mais baratos do mundo. Maior importância do bem-estar animal e segurança alimentar. A preocupação em saúde, bem-estar do animal. Então, tem toda uma questão de regras de manter esse animal saudável numa condição que ele esteja o mais natural possível. E isso traz impactos de adequações que, às vezes, aumenta até o custo de toda a cadeia. E, cada vez mais, a transparência das informações e essas informações serem confiáveis, chegando até o consumidor final. Esses são desafios, e eu termino com um grande desafio, e é o que a gente está, vocês que são acadêmicos, é aí que está a experimentação, é aí que vem as soluções, vem as inovações. Eu peguei um artigo aqui bem atual, se não me engano foi ontem, dessa semana, onde mostra aqui um trabalho justamente para mostrar quais as tendências para a fábrica de ração. E interessante ver justamente que é a tecnologia, a gente vê tecnologia nos dois últimos, olha aqui, digitalização, Big Data, a gente vê a parte de otimização de processo, com bastante a questão de habilidades de ciências de dados, a interface com o expert de máquina, aqueles fornecedores, né? Então tu tem fornecedores de processo, dados, nuvem, cada vez mais vocês têm que imaginar que os ingredientes estão lá chegando com níveis, e esses níveis, o milho de hoje é o mesmo milho de amanhã, tem tecnologia aqui identificando a variabilidade dos níveis. O animal ele não come somente o grão, ele come os níveis que tem naquele grão, e isso está variando. Então, tecnologia. O serviço, a interação do nutricionista que formulou com quem conhece o processo, com o operador de fábrica, para gerar um produto de qualidade. E interessante aqui um artigo construído com um instituto holandês, com Universidade da Nova Zelândia, com chinês, de novo holandês aqui, Noruega, ou seja, cada vez mais eu enxergo as bordas não são países mais. Todo mundo está num meio colaborativo para buscar a sustentabilidade do negócio, da cadeia. Isso a gente está enxergando claramente na situação atual, que estamos da crise de Covid, onde em pouco tempo nós estamos criando também uma vacina. Era isso aí que eu tinha para apresentar. E aí podemos ir às perguntas. Primeira pergunta, por enquanto, primeira só e única, eu acho. Percentagem de soja, depende muito da proposta, do nível, certo? Mas, em média, podemos dizer que milho, coisas de 55%, 65%, 70% da ração é milho, e soja, coisas de 15%, 20%. O impacto milho e soja é um dos fatores mais significativos no custo da ração. E se vocês olharem a situação atual do mercado, nós estamos com níveis de soja de R$150 a saca e milho a 70.
O que era há poucos anos atrás, coisa 75 no soja, 25, 30 no milho. Então, tem alto impacto sobre o custo. Aqui veio uma outra, como eu falei, qual é a matéria-prima essencial para a produção de ração? Matéria-prima essencial são, vamos dizer o seguinte, milho e soja, certo? Com milho e soja não se atinge todos os níveis, mas o animal se alimenta, mas aí todos são essenciais, entende? Você pode ficar com um animal sem os níveis, ele sobrevive, mas ele não vai ter o melhor desempenho. O melhor desempenho, ele leva uma gama de ingredientes. Então, temos os carboidratos, temos a proteína, temos aminoácidos, temos enzimas, temos a gordura, temos vitaminas, diferentes vitaminas, temos os minerais, calcário, fosfato e diferentes ingredientes. Então, é realmente um trabalho de zootecnista fazer a formulação do animal, que é o nutricionista do animal, é o zootecnista. Nós temos o nutricionista de humanos, né, que faz a dieta nossa, e aí tem o zootecnista, o nutricionista dos animais, que fazem as dietas para os animais. Então, tem toda uma ciência, tem toda uma necessidade de diferentes, não só a nutrição, como a fisiologia mesmo. Entra um pouco de veterinário, alguns nutricionistas são veterinários também. A fábrica de ração é uma interface muito de engenharia com serviços com veterinários, com agrônomos, com zootecnista. Concorrência do mercado, aminoácidos. A Evonik, como o mercado, ela é a maior player no mercado da metionina, que é um dos primeiros aminoácidos essenciais para aves, maior market share, mas aí temos empresas japonesas, Ajinomoto, Sumitomo, temos empresas chinesas, as mais variadas, temos empresas russas, o aminoácido metionina, que é o primeiro essencial, ele vem de petroquímica. Temos novos, Estados Unidos também, que eles estão ligados à petroquímica. Nós, diretamente, nesse aminoácido, a gente não tem produção no Brasil. O Bioli, sim, que é um meio fermentativo, não químico, é fermentativo, ele químico, né, por reações dos micro-organismos, né, mas não química vindo de uma linha de processo químico, petroquímico, ele é aqui em Castro. E temos alguns concorrentes nacionais na linha de lisina, até 1 ano e meio, 2 anos atrás, que fechou a sua fábrica, que era em São Paulo. E o que a Ajinomoto produzia, e aí temos um outro que é a CJ, que é coreana, com produção no Brasil também. Para dar uma ideia, é um mercado muito concorrido, né? Ele é um mercado o Brasil é um mercado muito concorrido. Evonik, produtos. A Evonik é uma empresa de mais de 12 bilhões de euros de faturamento, deve estar entre terceira, quarta, só para dar uma ordem de grandeza, não com exatidão, como indústria química alemã, se não me engano, só abaixo da Bayer e da BASF, e ela tem linhas de 3, que a gente chama de business line, né, Animal Nutrition, que é mais ou menos dentro dessas 3 business lines, ela divide o faturamento da empresa. E Animal Nutrition tem toda uma parte de vamos lá, produtos. Vamos ver os produtos da empresa para ligar para vocês. Toda uma parte de ingredientes que vão para tintas,
ingrediente plástico, ingrediente material que vai para impressoras 3D, sílica, que vai em pneus e vai na escova de dente, que vai na área de cosmético, temos toda uma parte de química que vai para a área de farmaco. Então, diferentes produtos, é muito amplo o nível de atuação e portfólio da empresa. Eu acho que a última, bem interessante. Obrigado, Luana. Não menos interessante as outras perguntas também, mas para finalizar, o desafio profissional é algo bem interessante. Um dos que eu me lembro muito bem é atuar em situação de problemas sérios, ambiente de estresse. Realmente você sempre está com aquela ideia de que tu está fazendo o seu melhor. Então, às vezes, grandes problemas, eles trazem para você aprendizados e resolver o problema. Eu pego um exemplo bem interessante, que no meu primeiro projeto de fábrica, eu imaginei que a ração estava entrando num silo, e vai ver, toda a ração produzida estava caindo no telhado da expedição, ao invés de entrar no silo. E às 10 horas da noite, tudo escuro, um barulhão, despencou tudo, e graças a Deus não tivemos nenhum problema de acidente, né, com pessoas, foi patrimonial. No outro dia, tratamos do assunto, resolvemos, e na segunda-feira atuamos, teve custo, mas na segunda-feira, isso era uma sexta, na segunda-feira estava produzindo com segurança e tudo. Então, problemas nós sempre teremos. A questão é a atitude, a disciplina de resolvê-lo da melhor maneira e sempre buscando a segurança dos colegas é o mais importante, no meu ver. Eu que agradeço a todos, os participantes, a você, a Pet, né? Pet, não pet dos animaizinhos. E boa sorte para todos, ok? E saúde.